Olá, meninas, tudo bem? Agora nós teremos nosso terceiro momento de pedagogia em espaços não escolares, né? Hoje, né, nós iremos ver a atuação do pedagogo em diferentes espaços não escolares, né? Então a gente vai hoje identificar esses diferentes espaços, né? O conhecimento frente às diferentes possibilidades de atuação do pedagogo em espaços variados, sejam eles no primeiro, segundo ou terceiro setor, contribui com a compreensão sobre a amplitude da profissão do pedagogo e a necessidade de uma formação consistente, ou seja, em todos os campos que a gente pode ter, do primeiro, segundo, até mesmo terceiro setor, né, geralmente voltadas mais para as ONGs, o pedagogo tem que estar ali presente, né? É mais comum a gente ver no primeiro setor, né, do governo, onde, onde aparece na figura da escola pública, porque ela é obrigatória, né? Está lá na Constituição, no artigo 205, né, que todo mundo tem direito à educação e é um direito do cidadão e um dever do Estado promover, né? Só que a gente sabe, né, como está vendo nessa disciplina, nem só a escola, nem só da escola vive o profissional da pedagogia, né? A, a gente pode dizer que pelo Theodor W. Adorno, né, eles têm um leve entendimento do que é a formação desse profissional, né? Essa publicação dele, inclusive, é recente, tem acho que uns 95, tem 25 anos, né? E nesse estudo que ele fez, que foi publicado lá em 95, ele traz muito falando sobre o papel do pedagogo e a função crítica dessa função, que é o que a gente vai ver hoje, né, nessa videoaula, né? Ainda sobre o Batista e o Stakesh, né? Stakes, Stakesk, né? a, que vai ao encontro do que pensa o Adorno, se faz necessário discutir o conceito de formação para além da adaptação aos modelos culturais ou de mercado. Né? Por quê? Porque a formação que a gente tem hoje é uma formação mais industrial. Né? Como assim industrial? Né? A gente forma para poder virar massa, não diria massa de manobra, mas para a gente fazer parte de uma engrenagem que pode ser, a qualquer momento ser trocada, né? Nós podemos ser trocados. E a ideia é que não fique apenas para poder cumprir esse papel de engrenagem, mas que a gente assuma outras visões, né? E a gente compreenda a nossa própria cultura, forneça elementos para poder formar a nossa cultura, né? E também o mercado de trabalho, é óbvio, porque a gente ainda não consegue passar as compras do supermercado no amor, né? A gente tem que passar no débito ou no crédito, né? Então, a gente também, óbvio, tem que pensar assim no mercado, mas não só. A gente tem que pensar como parte de uma cultura social, né? E isso não é exclusivamente da função do curso de pedagogia, isso para todas as funções, né? É que no caso da pedagogia, por nós trabalhar, o nosso objeto de trabalho ser pessoas e ser sociedade, então essa necessidade é muito mais forte, né? Um pedagogo deve assumir a tarefa de uma educação para a liberdade e para promover para a promoção da consciência dos indivíduos, que, por sua vez, não deve ser apenas reprodutor da cultura, mas sim produzi-las exercendo sua autonomia e liberdade. Então, é como a gente vê como exemplo do Paulo Freire, né? Por isso que o Freire é tão importante, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? O Freire ele traz essa ideia de que nós não somos pessoas que irão preencher folhas em branco. Não, os alunos não são folhas em branco. Né? Nós iremos auxiliar o aluno a romper a alienação natural que nós temos. Né? Por quê? Por que romper a alienação natural? Porque nós vivemos uma microsociedade que é a nossa família. Tecnicamente, nós pensamos igual, porque a nossa família, porque somos uma unidade. Uma ou outra pessoa vai acabar destoando, porque já tem essa percepção do rompimento da alienação dentro da sua microsociedade. Né? Então, o papel do pedagogo é justamente auxiliar essas pessoas a romper isso. Não que esteja errado pensar igual à sua família, não é isso.
Pelo contrário, se você achar coerente e validar, tá muito certo. O importante é que você valide essas informações, né? Mas o mais importante do que validar é você compreender para você simplesmente não ser um mero reprodutor, para que você possa explicar por que defende aquele ponto de vista. É essa a questão que nós devemos chegar. O mais importante da apresentação de tudo, né? É para você criar argumentos para poder embasar o seu ponto de vista, né? E como havia falado até da questão da IAD, né, acho que na anterior, a ideia é que todas as pessoas, todos os educandos, sejam pessoas livres em seus pensamentos, né? Que eles possam formar não apenas para alguém que vai pegar, como eu falei da folha em branco, que vai preencher sua folha em branco, mas que você preencha as suas folhas que estão em branco, porque você não é uma folha em branco, você é uma folha que está, aliás, é um conjunto de várias folhas, a criança, mesma criança, de várias folhas que estão preenchidas e que precisam ser outras folhas serem preenchidas também. E esse preenchimento não é feito por um professor ou um profissional da educação, ele é feito pela própria pessoa. Então, o mais importante, eu já até havia comentado antes, o mais importante filósofo da educação que nós temos é o Paulo Freire, né? Que ele é um educador brasileiro que morreu um pouquinho antes da virada do século, acho que em 97, e ele trata justamente a educação como algo que precisa ser crítico, né, para a pessoa ter um olhar crítico. Olhar crítico não é olhar para fazer crítica, mas um olhar no qual você precisa considerar, validar ou negar. Mas você tem que fazer isso, né? E também ser criativo, porque não basta usar a cartilha para fazer as coisas. Eu não preciso ter apenas um roteiro. Eu posso adaptar esse roteiro a diversas formas. Daí vem a criatividade que ele tanto fala. Já o Libânio, né? Amo o José Carlos Libânio, amo de paixão. Não, mas ele é importante teórico da educação, só não gosto dos livros dele. É chato para ler, gosto quando alguém resume para mim. O Libânio alerta para o fato de que ocorreu uma ampliação do campo educativo. Contudo, ainda é grande o número de intelectuais e profissionais que identificam a pedagogia apenas como docência, né? A gente sabe que é, a pedagogia, ela, eu até havia comentado com vocês que a visão mesmo, até mesmo na própria universidade pública, no curso de pedagogia, é que é um curso que feito hoje mais para as massas, ou melhor, não feito para as massas, que as massas estão mais interessadas por diversos fatores, né? Não que isso seja ruim, pelo contrário, né? Mas o problema é a não valorização do pedagogo, né? E o pedagogo, como eu havia falado, ele não é só aquela pessoa que gosta de criança. O pedagogo é aquela pessoa que trabalha com pessoas, forma pessoas, né? Impõe nada. Ele faz a pessoa construir a sua identidade social e também educativa, né? Primeiro, segundo, terceiro setor, né? Há muita gente que se fala de primeiro, segundo, terceiro setor. O que é o primeiro setor, né? O primeiro setor são os estados, né? E suas instituições. O que são os estados? É o estado de São Paulo? Não, claro que não. É também, mas não só. Os estados são os governos, né? Sejam eles federal, só tem um governo federal, os governos estaduais e municipais. Esses são é o primeiro setor, né? São os estados e as suas instituições, né? Que são os seus braços de, de trabalho, de, 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 até empresas de autarquia e tudo mais, né? Então, esse é o primeiro setor, né? O segundo setor são as empresas com fins lucrativos, né? É o banco, é a Bunge, né? Tem lá a Instituto Bunge, tem a Aerofarma, sabe? A vendinha do seu José ali do lado, na esquina, é uma empresa é um segundo setor. São empresas privadas com fins lucrativos. Ela visa o lucro, né? Já o terceiro setor são entidades e organizações sem fins lucrativos, né?
Ué, mas por que então existe essas empresas que não visam o lucro? A ideia das empresas do terceiro setor é que, é que ele cumpra um papel. Desculpa, acabou caindo aqui o meu braço. É cumprir aquela função do Estado onde ela não consegue fazer, né? Então é aí que aparecem as ONGs, né? Mas não são só as ONGs, não. Tem até universidades que, teoricamente, não têm fins lucrativos. Geralmente são aquelas ligadas a algum tipo de religião, né? Por exemplo, a PUC, ela é uma instituição sem fins lucrativos, né? Então, ela não visa o lucro, até porque, teoricamente, apenas uma função e o valor cobrado lá, caramba, serve apenas para custear os custos que ela tem para realizar aquele trabalho, né? Então, mas ela é uma empresa do terceiro setor, né? Já a Anhanguera é uma empresa de segundo setor, porque ela é uma empresa que, óbvio, visa o lucro, né? Ela não quer só apenas fazer a formação de vocês, a ideia também é ter o lucro. Então, essa é o melhor exemplo. Segundo setor quer lucro, terceiro setor não visa o lucro. Né? E nessa ideia de primeiro, segundo, terceiro setor, a gente tem, por isso que eu falei, a função do Estado já tem, o primeiro setor já tem a ideia do pedagogo muito bem definido. Por quê? O pedagogo ele vai ser o quê? Professor. Então, a gente está bem marcado dentro do primeiro setor. É uma função de primeiro setor, até porque é uma obrigação do Estado promover, né, e prover a educação. Né? Então, por isso que é uma profissão de primeiro setor. Só que o pedagogo também, óbvio, trabalha no segundo setor, nas escolas particulares, e também pode trabalhar também em ONGs. Né? Para a gente compreender bastante essa parte, a gente vai entrar uma coisa que é um tipo de conhecimento um pouco mais abrangente, que é a pedagogia empresarial. Né? Porque a pedagogia empresarial vai trabalhar a cultura social da empresa com os seus funcionários. Né? O pedagogo ele pode ser o funcionário da própria empresa, que é o mais ideal mesmo, porque ele vai não só compreender toda a dinâmica, né, a cultura, valores, missão da empresa, como ele também vai fazer parte dela, né? E pode ser também uma pessoa de fora, né? Ser um consultor. Então, o pedagogo na empresa, dentre as ações desenvolvidas por ele, destacam-se aquelas que incentivam o trabalhador a compreender a relação do trabalho com a ciência, a cultura e a tecnologia, até para que ele não fique só apenas entenda que o trabalho seja feito assim, eu estou fazendo isso aqui porque eu preciso ganhar dinheiro. Não, tem que entender qual é a função daquele seu trabalho, né, da sua empresa, né, da empresa na qual ele está trabalhando, para a sociedade. O que ele está fazendo de bom para a sociedade? Porque até mesmo as empresas do segundo setor, ele precisa ter um motivo para existir, né? Ele não simplesmente, vou abrir porque eu quero ganhar dinheiro. Não, ela tem que ter um motivo para existir. Então, e às vezes ela está intrinsecamente ligada a esses conceitos de ciência, cultura e tecnologia. Né? O pedagogo ele auxilia no desenvolvimento da capacidade psicomotora, cognitiva e afetiva daqueles que participam do processo formativo. Né? Então, o pedagogo ele vai fazer o quê? Justamente aquelas formações continuadas, workshops, oficina. Workshop e oficina é o mesmo significado, mas fazer aquelas oficinas nas quais vai se atualizando o conhecimento, né, vai trazendo novas perspectivas para os trabalhadores e que isso, inclusive, volta como um certo lucro para a empresa, porque quando você tem um trabalhador que tem algum tipo de formação ou que muda um pouco a visão dele, ele aumenta a produtividade. Né? Então, por isso que é muito interessante ter um pedagogo na empresa. Né? Geralmente, o pedagogo ele trabalha no recursos humanos. Tá? O pedagogo, como integrante do grupo de recursos humanos ou da equipe multiprofissional, ele auxilia também na contratação de profissionais, porque ele consegue analisar o perfil do futuro funcionário, a sua formação, e quando ele fala formação, é realmente fazer uma bela análise da formação. Né? Competências, habilidades, entre outros serviços que ali podem ter na empresa. Né? Ele pode ser dar uma consultoria educacional, por isso que eu falei, se ele não for da empresa, ele pode ser um consultor,
ele pode trabalhar, atuar como consultor, ele pode dar, como eu falei, uma educação continuada, fazer gestão das pessoas, mesmo ser gerente de RH, por exemplo, de recursos humanos. Inclusive, o curso de tecnólogo de RH, ele traz bastante elementos de pedagogia junto com elementos de administração, né? Só lembrando que recursos humanos é diferente de departamento pessoal, tá? É diferente. Geralmente, o departamento pessoal ele vai trabalhar com as questões mais burocráticas trabalhistas, né? Já o recursos humanos ele supera isso. Geralmente, o departamento pessoal está dentro dos recursos humanos, né? Ele é a parte mais burocrática, mais administrativa mesmo, né? Já o recursos humanos ele supera isso, né? Ele já vê uma outra visão, uma visão um pouco mais ampla sobre processos, sobre questão de incentivos, né, de engajamento, essas coisas. Tem o pedagogo faz também a parte de inclusão, que é a informação e a orientação desse funcionário dentro da empresa. Ele pode fazer, assim como a educação continuada, o treinamento empresarial para coisas específicas e também achar soluções práticas adequadas diante de problemas, ou seja, ele pode fazer vários cenários para o funcionário tentar superar aqueles desafios de modo como um treino para que ele ganhe outros elementos que ele possa trabalhar no seu dia a dia. É como se fosse uma extensão, um aperfeiçoamento educacional só que dentro da empresa. Né? Então, o importante de ter esse pedagogo é porque existem diversas culturas e modos de pensar. Lembre que o pedagogo ele vai fazer justamente esse meio de campo do pensamento social e cultural entre várias pessoas, né? Além disso, o pedagogo ele consegue ter aquele olhar atento para o contexto no qual está inserido. Não só ele, como também o outro funcionário. Quais são os desejos da empresa para com os funcionários, né? Além disso, ele promove as práticas educativas ativas e críticas, né? O mais importante, porque o funcionário ativo ele consegue ser proativo, ele não precisa ter alguma coisa que provoque ele viver uma dificuldade, ele mesmo tenta buscar soluções e pô-las em prática. Além disso, ele pode identificar o potencial criativo dos espaços que ali existem na empresa. Né? Então, essa é mais ou menos o mote da pedagogia empresarial. Eu tenho uma formação de aperfeiçoamento de pedagogia empresarial. É algo que eu recomendo para você. Se puder fazer. Um outro espaço que tem pedagogia. Apesar de muita gente torcer o nariz, não é ruim, não. É muito bom. Até porque você é um facilitador até de diminuição de dias, né? Que é o pedagogo no sistema prisional, né? Por quê? Porque o pedagogo, lá no sistema prisional, seja ele de pessoas, de adultos, quanto de ressocialização, ele vai promover uma educação ressocializadora para que os encarcerados possam retornar à sociedade de fato reabilitado, né? Para quem não sabe, o sistema prisional tecnicamente tira as pessoas do convívio social para poder fazer trabalhos para ressocializar, para que ele entenda que é necessário aceitar regras, né, sociais, condutas, né, ter condutas específicas, né? Só que não é bem isso que acontece, né? Não é isso que acontece. Pelo contrário, a gente tem um sistema que é mega repressor e não é só no Brasil. É um sistema repressor que é quase que no mundo todo. Né? Então, a formação política, especialmente desse pedagogo, ele deve estar pautada numa perspectiva emancipatória e, principalmente, transformadora dos sujeitos de direito. Por quê? Porque quando você vai mostrar algo que ele vai se emancipar de algum problema, desarranjo social, e começa a ter atitudes emancipatórias, ele começa a transformar a sua própria vida. Então, tecnicamente, né, bem tecnicamente, deveria, quando saísse da prisão, ele procurar elementos no qual ele possa melhorar a melhorar sua conduta social. Então, além disso, o pedagogo
já segundo o Oliveira, ele é um articulador da educação, né? Porque ele vai trazer a educação para os presos, geralmente em forma de EJA, e é um EJA bem diferente do que a gente imagina, né? Porque numa mesma sala tem vários diversos tipos de nivelamento, né? Além disso, traz a formação profissional para eles em algumas unidades ressocializadoras que têm efetivamente esses trabalhos, né, que também auxiliam para a redução da pena. E também traz a questão da empregabilidade através justamente dessa formação profissional. Inclusive, o pedagogo ele também geralmente é a pessoa que procura essas parcerias com algumas empresas, né? Além disso, ele traz um conselho disciplinar justamente para que as pessoas que estão encarceradas compreendam que existem regras e elas precisam ser, de fato, respeitadas, tanto que é um pouco mais rígido do que seria aqui do lado de fora, né? Além disso, o pedagogo ele vai fazer o parecer para os benefícios, né? Que pode ser justamente o salvo-conduto, pode ser a redução de pena, pode ser a transferência do regime fechado para o semiaberto, ou aquele aberto, ou aquele aberto que ele está trabalhando o dia todo fora e volta para dormir na instituição. Além disso, promover atividades em grupo, né, diversos. Né? Então, essa é a função do pedagogo, justamente no sistema prisional. Também temos a pedagogia hospitalar. Né? A pedagogia hospitalar ele obedece à resolução número 2 de 2001 do Conselho Nacional de Educação, que os sistemas de ensino devem se integrar ao sistema de saúde, né? Porque seja prestado um atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de frequentar as aulas de questão de tratamento de saúde, né? Intensivo, clínico, internamento ou tratamento domiciliar. Então, a pedagogia hospitalar ele vai atender justamente os alunos da educação básica, básica, básica. Então, essencialmente é mais da básica. Tá? Tem alguns casos que algumas universidades até promovem na parte do ensino superior, tá? Mas básica, mas é praticamente a básica mesmo, né? E é óbvio, se for criança e adolescente que está em idade escolar, ela não pode deixar de ir à escola. Então é feito esse atendimento escolar, ele é totalmente adaptado justamente para a realidade dessas pessoas, para que elas possam, inclusive, continuar sem a perda do tempo que está se tratando de saúde, e também não perca o tempo com o escolar, né? Então o adulto não tem? Tem na parte do EJA, ele pode solicitar, inclusive. Tem que ter esse sistema de pedagogia hospitalar. Então, a diferença é que ela traz, ela pode ser, esse pedagogo, ele pode tratar de necessidades permanentes ou transitórias, né? Por quê? Porque pode ser por um curto período, né? Já, por exemplo, no prisional não dá para ser por um curto período, porque você já tem um pré-determinado e geralmente é grande, né? Já também na pedagogia empresarial, a ideia é que seja para longo período, né? A ideia é formar profissionais, qualificá-los para eles continuar. Já o hospitalar, ele precisa ter essa adaptação, que seja ou transitório ou permanente, né? Então, a ideia do atendimento ele vem, óbvio, através do internamento hospitalar, o internamento domiciliar e também através de acompanhamento. Né? Nos dois primeiros, ele depende muito da instituição no qual ele está. Né? Se a instituição tiver a figura do pedagogo, né, porque ainda não é obrigatório, no teste tiver a figura do pedagogo, ele pode fazer o último, que é o acompanhamento. O acompanhamento seria obrigatório. E ele não é feito pelo pedagogo hospitalar, mas é feito pelo professor dessas crianças. Ele faz um acompanhamento à distância. Tá? Então, essa é a grande diferença dos dois. Quando já tem a figura do pedagogo mesmo, ele já vai fazer esse acompanhamento, tanto hospitalar quanto domiciliar. Tá? Tá, ok? Então, o pedagogo hospitalar possibilita o desenvolvimento educacional do aluno internado e dá também apoio aos seus familiares. Ele auxilia o aluno a manter o contato com o processo escolar mesmo enquanto a saúde se encontra sob cuidados. Uma das coisas que tem em todo hospital que atende criança e que faz parte dessa pedagogia hospitalar é a brinquedoteca no hospital. E tem uma legislação específica para ela, obrigando a ter esse espaço lúdico em todos os hospitais. Todos os hospitais
atendem, tem uma ala infantil, obrigatoriamente tem que ter a brinquedoteca, né? É a Lei 11.104 de 2005, né? Lá do Fernando Haddad, do governo Lula, né? Porque a ideia da brinquedoteca é que o brincar e o sorrir são atividades essenciais à saúde física, emocional e intelectual da criança, né? Então a criança ela diminui menos aquela tensão, aquela irritação de estar preso dentro de um hospital, justamente no espaço onde ela possa brincar. E além disso, como nós já sabemos, o brincar ele envolve também a aprendizagem, né, o lúdico, né? E a brinquedoteca escolar é uma modalidade de brinquedoteca que tem como característica a disponibilização de um ambiente voltado à ludicidade que oportunize o brincar e atenda crianças hospitalizadas em regime de internamento. Então, todo hospital tem que ter a brinquedoteca. E toda brinquedoteca tem que ter um pedagogo responsável. E o pedagogo em sua atuação em ONGs, né? Diferente dos últimos, né? Por exemplo, a gente falou da pedagogia empresarial, ela pode entrar no segundo setor, né? A pedagogia prisional aqui no Brasil, por enquanto, é só primeiro setor, porque apenas os estados, né, essas instituições, o sistema prisional é uma instituição do estado, que pode ter, né? Então é do primeiro setor. A pedagogia hospitalar, ela pode ser tanto do primeiro quanto do segundo setor, né? E pode ser também do terceiro setor, né? Mas essa daqui é especificamente do terceiro setor, que é o pedagogo em atuação em ONGs, né? O conjunto de princípios que sustenta o trabalho na ONG busca favorecer a inclusão social, a identidade cultural, o esforço individual e coletivo, além da emancipação e da autonomia, né? Ó, a, a ideia do pedagogo é sempre promover a emancipação e a autonomia, né? Então, o que ele faz dentro de uma ONG? Né? Então, ele configura um permanente processo de sensibilização e formação de consciência crítica e vontade coletiva. Né? Ele favorece o processo formativo de liderança e o entendimento de aprendizagem política ligada aos direitos dos sujeitos enquanto cidadãos. Então, como as ONGs elas vão atuar em espaços, eles vão atuar como deveria atuar o primeiro setor, só que, né, eles que irão fazer, né, porque o primeiro setor por algum motivo não consegue atingir a figura do pedagogo, ele é muito parecida com a do primeiro setor. A diferença é que aqui ele pode colocar outros conceitos mais específicos que lá no primeiro setor fica um pouco travado, né? Então, as possibilidades dentro do pedagogo é promover leituras críticas, né, com as pessoas, trazer trabalhos de realidade social para as pessoas que frequentam essas ONGs, e, além disso, trazer objetivos comunitários através de outras ações, né, realizar esses objetivos comunitários. Né? Então, daí vocês conseguem ver que é só na escolinha? É só com criança? É só brincadeira? Não é. A gente tem diversos, diversas funções nos quais podemos trabalhar, tá? Como pedagogos, né? E essas são algumas, e são as mais importantes que nós temos como pedagogo, tá? Então, quando eu falo que fazer pedagogia, não basta apenas gostar de criança. Fazer pedagogia, você tem que gostar de pessoas, tem que aprender a socializar, aprender a fazer outras pessoas se socializarem e se sentirem parte integrante de uma sociedade, trazer a realidade social dela, mostrar realidades que existem de modo no grupo, né, e que possa efetivamente transformar pessoas. Bom, gente, essa foi a terceira aula de pedagogia em espaços não escolares. Se tiver havendo algum tipo de dúvida, pode mandar no grupo essas perguntas ao longo da semana, antes da quarta aula dessa disciplina, lá na próxima segunda-feira, eu irei responder uma por uma para vocês, tá bom? Um beijo e até a semana que vem.